Olá a todos, seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente chega agora na Alahá de número 44, a gente vai tratar agora da Melachá de kosher, dar nó no Shabat. As melachot, os trabalhos que foram proibidos no Shabat, são trabalhos que eram feitos no Mishkan, no tabernáculo, no deserto. Então tudo que era feito lá como parte da produção, preparação, trabalhos do dia a dia, foi proibido de ser feitos no Shabat. Muitas vezes eles precisavam amarrar coisas na preparação do Mishkan. Às vezes eles estavam costurando, estavam preparando a tenda, o tecido que ficava em volta do Mishkan, e se rasgava, muitas vezes eles tinham que amarrar ou costurar essas partes que rasgaram. Assim também quando eles tinham que caçar hilazonim. Hilazon era um tipo de peixe que se usava a cor dele no Mishkan, dele se produz a cor chamada de tchelet. Eles precisavam preparar redes para caçar. Então para caçar esse peixe, eles precisavam realmente produzir uma rede, fazer uma rede bonitinha que eles usavam para caçar. E para isso eles tinham que costurar e dar nós. Por isso é proibido no Shabat dar nó. Porém, como a gente viu, principalmente com relação à proibição de bichul, de cozinhar, nem tudo que a gente chama de nó é o nó que foi proibido pela Torá. Então a gente vai ver situações, coisas que a gente não chamaria isso de nó e mesmo assim é proibido, ou coisas que a gente chama de nó, mas mesmo assim é permitido. Então a gente tem que procurar a definição de nó na Torá, de acordo com a Alahá, na Gumará, e isso vai ser proibido, o resto é permitido. Então fala pra gente o Kitzur Shulchan Aruch, Alahá 44. Asur likloa ou lishzor afilu shnei chutim ou searot tlushot. É proibido entrelaçar ou torcer dois fios. Os fios geralmente eles não são feitos de um fio só, um fio muitas vezes é feito de vários fiozinhos. Então é proibido no Shabat enrolar esses fiozinhos para produzir um fio maior e mais grosso. Isso daqui está incluso na na preparação de tecido, preparação de fios. Isso daqui é proibido no Shabat. É parcialmente ligado com a relação de kosher, de dar nós. Então a gente encontra, por exemplo, tem aqueles metais que servem para fechar, principalmente saquinhos de pão ou parecidos. Aqueles metais, se a pessoa dá uma volta só para segurar um pouquinho, não tem problema. Mas se a pessoa começa a dar 2, 3, 4 voltas, tem posquim que escrevem que, olha, tá bom que isso daqui não é um nó realmente, não é que eu peguei duas coisas e fiz um nó, mas na hora que eu dei 3, 4 voltas, isso daqui ficou bem fechado e é difícil de abrir. Por isso é proibido no Shabat. Então, embora não seja algo que a gente chame ou considere como um nó, mas na hora que a pessoa dá 3, 4 voltas com o fiozinho de metal, isso daqui não pode ser feito no Shabat. Alahá 45, הדרך הוא כשצריכים לקשור איזה דבר בשני חוטים או משיכות, או שמסובבים חוט או משיכה אחת, קושרים שתי קצוות יחד כדרך חגורה. עושים שני קשרים זה על גב זה, כי בקשר אחד לא יתחזק. Geralmente, quando alguém tem que prender alguma coisa, dar um nó, e ele quer que isso fique, que isso se mantenha, então não é suficiente fazer apenas um nó, é preciso fazer 2 nós, um nó em cima do outro. Também quando preparava essas redes para caça, para pesca, quando precisava dar um nó para prender bem a rede, não adiantava fazer um nó, tinham que fazer 2 nós para realmente ficar preso. Por isso, por isso no Shabat, quando a gente fala que é proibido fazer nós no Shabat, principalmente quando está amarrando duas coisas, é fazer 2 nós. Quando você faz um nó em cima do outro, ele fica firme, ele fica forte. Então a gente encontra aqui algumas definições da proibição de fazer nó. Pela Torá, somente é proibido quando se faz um nó forte como esse, que ele não solta sozinho, não solta com facilidade, e a pessoa ele faz isso para muito tempo, certo? Como era feito nas redes do Mishkan, era feito para bastante tempo. Então, pela Torá, para ser proibido, tem 2 condições: que o nó seja firme, não solte sozinho ou com facilidade, e que seja feito para muito tempo. Porém, nossos sábios proibiram também um nó que não é tão firme, ele também é chamado de nó, mas ele não é tão firme, ou mesmo quando seja um nó um pouquinho mais fraco, mas é feito para muito tempo. A gente vai trazer aqui alguns exemplos na continuação. Então vamos lá. Fala o Kitzur Shulchan Aruch. וצריכים להיזהר במטפחת שכורכים סביב הצוואר, שלא לעשות בו בשבת 2 קשרים. Por exemplo, traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch com relação a um tipo de cachecol, ele traz aqui que usava antigamente, um tipo de cachecol, ou pode ser a mitpachat, o lenço que mulheres colocam na cabeça,
quando se prende isso em volta da cabeça, tem que prestar atenção para não fazer um nó em cima do outro. Se a pessoa dá um nó e mais um nó para ficar firme, para não cair com facilidade e não soltar, isso daqui a pessoa está fazendo 2 nós no Shabat e é proibido fazer um nó em cima do outro, não pode. Ou no cadarço, por exemplo. No cadarço, a gente vai ver como assim é permitido fazer, mas de forma geral também no cadarço, se a pessoa dá um nó no cadarço e mais um nó em cima para que isso não solte, isso daqui é proibido de ser feito no Shabat, porque a pessoa está amarrando, está fazendo um kesher que ele é firme, ele não solta com facilidade. Então mesmo que a pessoa tenha intenção de soltar isso na continuação do dia, não vai ficar muito tempo, já que ele é muito firme e muito forte, não pode ser feito. Também ele traz aqui com relação a mitpachat, isso que costumam colocar em volta do pescoço, ou na cabeça, ou o kisui que as mulheres colocam na cabeça, ou o sapato, não pode fazer 2 nós Erev Shabbat, mesmo Erev Shabbat não pode fazer 2 nós, porque se a pessoa precisar tirar isso no Shabbat, ele vai estar desfazendo 2 nós. Do mesmo jeito que é proibido fazer nós, é proibido desfazer esses nós que são proibidos de serem feitos. Então, um nó em cima do outro que eu não posso fazer no Shabbat, eu também não posso desfazer, eu não posso soltar esse nó no Shabbat. Então, se eu faço Erev Shabbat no meu sapato, eu dou 2 nós, aí quando chegar o Shabat eu tiver que tirar o sapato, eu não vou poder soltá-los. וכן לעשות אפילו קשר אחד בראש אחד של חוט או משיכה וליטול שני קצוות זה ולעשות בשניהם ביחד קשר אחד אסור, כיוון שבזה גם קשר אחד מתקיים. Geralmente isso que foi dito que precisa fazer 2 nós é quando eu quero conectar, quero juntar 2 coisas que estão separadas, então 2 cadarços, por exemplo, ou 2 pontas do cadarço. Se eu quero prendê-las bem, eu preciso fazer 2 nós. Mas se eu pegar uma ponta do cadarço e der um nó nela mesma, nesse caso, nessa situação, um nó já fica muito forte. Por exemplo, tem gente que costuma para o tzitzit não começar a soltar, dá um nó na ponta do tzitzit. Quando você dá um nó na ponta de um fio, isso impede com que ele se desfaça. Ou se eu dou um nó em qualquer fio que seja, se eu dou um nó nele próprio, nele mesmo, um nó dá para puxar ele muito forte e ele fica bem preso. Então, isso daqui também não pode ser feito no Shabat. Então, embora a gente falou que a proibição é fazer um nó em cima do outro, isso é quando eu estou juntando 2 coisas. Mas se eu tenho uma coisa só, um fio só, ou um saquinho, por exemplo, e eu dou um nó nesse saquinho, que eu dou um nó nele mesmo, eu não junto 2 coisas, não é que eu tenho 2 alças para dar um nó, eu dou um nó no próprio saquinho, quando eu puxo isso fica muito forte. Então, esse nó também não pode ser feito no Shabat. ולעשות בשני קצוות זה עם זה קשר אחד ועליו עניבה, אם הוא דבר שדרכו להתיר בו ביום מותר, ואם לאו אסור אפילו אם דעתו להתיר בו ביום. אבל לעשות 2 עניבות על גבי זו מותר אפילו הרבה, אפילו אם דעתו שיעמוד כנרבים רבים. Agora, o que eu faço no sapato? Então, como eu posso amarrar os nós do sapato? Fala que o que é permitido fazer com relação ao sapato é o seguinte: se eu faço um nó e em cima eu faço um laço, não tem problema. Um nó em cima do outro ele fica muito firme, muito forte, mas quando eu tenho um nó e um laço não tem problema. Então, como a gente costuma amarrar o sapato normalmente fazendo um pequeno nó e em cima disso um laço, tudo bem, não tem problema. Isso pode ser feito no Shabat. Ele traz que fazer um laço em cima do outro também não tem problema. Um nó em cima do outro não se pode fazer porque fica firme. Mas se eu faço um laço e mais um laço e mais um laço, não tem problema. Só que precisa prestar atenção aqui. Tem gente que às vezes para o sapato não soltar, para o cadarço não soltar, ele faz um nó, faz um laço e depois faz um nó em cima do laço. Nesse caso vai ser proibido, porque é como se fossem 2 nós, um nó em cima do outro, porque o nó de cima não solta com facilidade. Então, se eu amarro normalmente, eu faço um nó e em cima dele um laço, já que esse laço não deixa ele muito firme, muito forte, não tem problema. Mas fazer 2 nós ou fazer um nó em cima de um laço, isso daqui vai ser proibido no Shabat.